Queridas irmãs e irmãos, dentro da nossa caminhada para a Assembleia Diocesana de Pastoral, estamos vivendo agora os momentos da Assembleia Paroquial. E queria conversar com vocês sobre uma parte da iluminação que é o projeto de Jesus, a Igreja que Cristo quer. O tema da nossa Assembleia é da Igreja que somos para a Igreja que Cristo quer. E com a ajuda então dos subsídios que vieram do sínodo, né, o documento final do sínodo, esse marronzinho, e a carta do Papa chamada Querida Amazônia, vamos ver algumas características desta igreja que Cristo quer. Vamos sonhar juntos. O Papa fala muito de sonhos. Vamos sonhar junto a esta igreja a partir de 3 pontos: a palavra de Deus, a tradição da Igreja Católica e os desafios atuais. Por que sonhar juntos? Porque sonhar é ir além da realidade, não é sair da realidade, é ir além, dizendo nossa realidade é assim, mas nós podemos ir além, pode ser algo bem melhor. Algo melhor, sonhar é acreditar que algo melhor é possível. Mas sonhar junto nos ajuda a melhorar o sonho. Porque com as contribuições o sonho se torna melhor, mais forte, maior. E sonhar junto, especialmente, nos ajuda a realizar o sonho. Como dizia um grande educador, quem sonha sozinho continua sonhando. Quem sonha junto vai realizar. E a partir de quê? Por que dizermos a partir e não dizemos simplesmente o que nós achamos, o que nós queremos? Mas é a partir da Bíblia, a partir da tradição da igreja e a partir da realidade. Porque a igreja não é nossa. A igreja é de Cristo, é de Jesus. Ele é a nossa referência. Nós fazemos parte de uma história começada 2000 anos atrás, somos igreja católica, por isso a tradição é importante. E a realidade, nós vivemos na Amazônia Ocidental no ano 2021, daqui a pouco 2022. E é neste chão, nesta época, que Deus nos chama a viver. Então, o primeiro ponto é partir da palavra de Deus. A Bíblia é a nossa referência principal, especialmente o Novo Testamento. O Antigo é importante, é fundamental, mas no Novo Testamento nós temos a palavra de Jesus, temos os primeiros apóstolos que escrevem suas cartas, que nos orientam, e temos também o livro do Apocalipse que nos lança para superar as dificuldades. A palavra de Deus nos ajuda a pensar, amar, sentir e agir como Cristo pensou, amou, sentiu. Lembra aquela música do Padre Zezinho? Um dia uma criança me parou e o refrão é amar como Jesus amou, pensar, sentir, né? Tudo como Jesus. A pergunta é, o que Jesus faria hoje na Amazônia? Hoje, porque ontem já foi, né? O ano 2000 já foi. É hoje que é importante, que nós somos chamados a viver. E chamados a viver na Amazônia e dentro do Acre e do estado do Amazonas, da nossa diocese. Mas, além da Bíblia, nós temos a tradição. O Espírito Santo não tirou férias quando concluiu a Bíblia. Ele continua a agir. Então, tradição é a riqueza construída ao longo dos tempos. Tradição é um processo, alguns confundem tradição com ficar parado. Não, não é estar parado. É um processo, uma caminhada. Tradição, como nos lembra o Papa Francisco, é manter o fogo aceso, não é adorar cinzas. Tradição, por exemplo, é lavar. Mas, alguns tempo atrás, as mulheres especialmente iam nos rios, iam nos igarapés para lavar. Depois começaram a lavar no quintal com os poços. Depois teve água encanada em casa. E depois veio a máquina de lavar e aí para frente. Então, a tradição é lavar, não é o método. E quais são as fontes da tradição? Os documentos da igreja, os documentos do Papa, da CNBB e da nossa diocese. Por exemplo, as outras assembleias que já foram realizadas. Mas também, além da Bíblia, além de partir da Bíblia, além de partir da tradição, nós vamos
partir também dos desafios atuais. A vida, a história pessoal, a história comunitária, a história social nos desafiam com seus aspectos positivos, suas possibilidades, mas também com as suas ameaças. E olhar a realidade é uma questão de fé, porque Jesus é o Deus encarnado, é o Emmanuel. A Igreja vive para a salvação do mundo e do mundo atual. O que Deus quer de sua Igreja? E o Sínodo da Amazônia e o Papa nos lembra que Deus quer uma Igreja com rosto amazônico, que responda aos desafios da Amazônia na nossa época. Na nossa época, insisto, porque, por exemplo, 20 anos atrás não tinha internet. Até 5 anos atrás não tínhamos WhatsApp. Então, são tantas coisas que mudam e mudam rapidamente. Até 20 anos atrás não tinha rabeta, era tudo no remo, né? Não tínhamos roçadeiras. Então, vamos, né, à nossa época. E quais são as características da igreja com rosto amazônico? Então, as características, a igreja com rosto amazônico é uma igreja comunitária, uma igreja presente, uma igreja feminina e uma igreja com uma presença presbiteral qualificada. Vamos analisar cada um desses pontos: comunitária, presente, feminina e com uma presença presbiteral qualificada. A primeira é uma igreja comunitária. Comunitária quer dizer com comunidades cheias de vida, com a presença estável de responsáveis leigos, maduros e dotados de autoridades. Os números que estão entre parênteses se referem ao documento do Papa Querida Amazônia, né? Esta carta que o Papa escreveu em fevereiro do ano passado. As comunidades cheias de vida, quer dizer, estas comunidades do interior, as nossas comunidades urbanas, as nossas comunidades do interior, cheias de vida. Não é dizendo, deixa o dia passar. Não. Mas também, então, com a presença estável de responsáveis leigos, com diversos serviços laicais, veja, a presença de responsáveis leigos, agora com serviços laicais, com itinerário de maturação e de formação. Você se lembra, né, que tem muitas vezes se diz que Deus não escolhe os competentes, os preparados, mas prepara aqueles que Ele escolhe. Assim, a mesma coisa. A formação das lideranças, a formação dos vários ministros é fundamental. E depois essas comunidades com ministérios próprios. Esses ministérios têm a característica da estabilidade, primeiro ponto. Segundo ponto, reconhecimento público. Terceiro, o envio da parte do bispo. Ministérios próprios, com estabilidade, reconhecimento público, quer dizer que todo mundo aceite e reconheça que aquela pessoa tem autoridade, não tem poder. Poder é quando já tem a coisa estruturada, né? E muitas vezes é estrago. A autoridade quer dizer que todo mundo aceita aquele homem, aquela mulher como liderança. E envia da parte do bispo, que representa, neste caso, a igreja local. E uma igreja, segunda característica, uma igreja presente. O que quer dizer? Nós estávamos acostumados, até poucos anos atrás, a desobriga. Né? Então, uma igreja de visita. Então, o desafio agora é passar de uma igreja de visita para uma igreja de presença. Por isso que o Papa lembrava no ponto anterior, né, que esta presença de ministros leigos que moram no local. Uma presença capilar, quer dizer que chega a todos os lugarzinhos, todos os seringais. Capilar só é possível com incisivo protagonismo dos leigos e da vida consagrada. As irmãs, os irmãos, que também eles estão muitas vezes em lugares onde o padre não chega, né? Ou chega só nas desobrigas. Depois é uma igreja feminina.
Durante séculos, nos lembra o Papa, as mulheres mantiveram a igreja de pé, com admirável dedicação e fé ardente. A maioria da nossa liderança, nossos catequistas, são mulheres. Sem as mulheres, a igreja desmorona, tanto na funcionalidade, quer dizer, no funcionamento mesmo, mas também na sua estrutura íntima, porque a igreja é esposa de Cristo. Tem esta dimensão feminina de noiva, com Cristo que é o noivo. E aí nos perguntamos, qual é a missão própria da mulher na igreja? Qual é a função e os serviços eclesiais próprios das mulheres? Tem alguns? Vamos refletir sobre isto. Vamos refletir sobre isso. Qual é o papel específico da mulher que nenhum homem poderá substituir? Como qual foi o papel específico de Nossa Senhora que nenhum santo, nenhuma santa pode substituir? É próprio dela. Mas depois, além da igreja feminina, da igreja presente e da igreja comunitária, temos a igreja com uma presença presbiteral qualificada. Se nós olharmos o primeiro ponto, aquela comunidade se insistia muito na presença dos leigos, dos ministérios leigos. Quem se pergunta, mas então o padre vai fazer o quê? Vai ser descartado? De jeito nenhum. O padre, o sacerdote, é sinal do Cristo cabeça, porque tem o poder de comunicar a graça a todos os membros da igreja, especialmente quando celebra a Eucaristia e quando absolve os pecados. Isto nenhum leigo pode substituir. É próprio do Padre, é próprio dos apóstolos, seus sucessores, a celebração da Eucaristia e o perdão dos pecados. Então, ele é representante do Cristo cabeça, mas todos nós sabemos que o nosso corpo sem a cabeça não vive, mas também a cabeça sem o corpo não vive. Na cabeça não tem, por exemplo, o nosso coração. O coração nosso está fora da cabeça. O fígado, o pâncreas, o estômago, o intestino, né? Quantos órgãos estão fora da cabeça? Por isso que temos que passar da situação atual dos padres, que é chamada a unidade dos carismas. Quer dizer, tudo está centralizado no padre, como se o padre fosse um super-homem, né? Temos que passar da unidade dos carismas para o carisma da unidade. Quer dizer, a missão do padre é coordenar, animar, articular, formar. Não é fazer tudo. Tem certa situação que nos novenários, se o padre não for comprar o gelo ou o carvão, não tem churrasco aquele dia. Né? Porque tudo está concentrado no padre, controla tudo, né? E os leigos parece que não têm autonomia nenhuma. Então, passar da unidade dos carismas para o carisma da unidade. E aí a pergunta é, como? Como vamos realizar isto? Como vamos? É esta a tarefa da Assembleia Paroquial. Como vamos fazer com que a nossa igreja, a nossa diocese ou a paróquia em que vivemos possa ser uma igreja com estas características que foram apresentadas? Uma igreja comunitária, uma igreja presente, uma igreja feminina e uma igreja, né, com uma presença qualificada de padres. Que Deus abençoe a todas, a todos. Boa Assembleia e com muitas bênçãos de Deus. Amém.